Bom, aqui nós adentramos ao mosteiro de Alcobaça e na verdade é um lugar assim muito emblemático. Acho que uma das obras mais bonitas que foi erguida aqui em Alcobaça é esse mosteiro que, aliás, acho que o cartão postal daqui da cidade, né? E um lugar realmente muito encantador. Vale a pena vir a Alcobaça e visitar aqui o mosteiro. Como eu não sei muita história desse mosteiro, eu vou daqui a pouco perguntar a algumas pessoas o que é que se pode falar deste mosteiro e passo algumas informações para vocês em seguida, mas realmente é algo assim impressionante. Tipo de arquitetura que se fazia antigamente, né? Isso há 300, 400 anos atrás. E para as pessoas que chegam aqui que não conhecem esse tipo de obra, realmente ficam encantados com toda essa beleza. Bom, aqui nós temos o túmulo de Dom Pedro I. Aí no Brasil, nós sempre ouvimos falar e até lemos alguma coisa sobre Dom Pedro I, mas aqui está, no castelo, no mosteiro de Alcobaça, digo, o túmulo de Dom Pedro I. Então aqui, Dom Pedro I, cujo reinado teve início em 1360, morreu em 18 de janeiro de 1367. Protagonista de uma história de amor proibido, reabilitou a memória de sua amada, fazendo-a sepultar no mosteiro de Alcobaça. A arca tumular narra a vida de São Bartolomeu, seu santo protetor. Uma representação da roda vida, uma representação da roda da vida, simboliza a sua própria história e o seu amor por Inês de Castro. Aqui está o túmulo, né, de Dom Pedro I, dentro do mosteiro de Alcobaça. Daqui a pouco eu vou ali na tumba, né, no túmulo de Inês de Castro, para mostrar a vocês também que realmente a história permanece viva aqui em Alcobaça. E nós temos aqui também uma coisa fantástica, uma obra espetacular daquela época, né, onde os artistas eles faziam o que tinha de melhor para colocar nos mosteiros, nos castelos. E aqui temos uma obra também muito bonita. Eu vou ser sincero, eu não sei dizer nada sobre esta obra, mas na verdade tem, inclusive aqui ao lado, uma inscrição aqui, né, datada de 1224. É realmente um espetáculo, né, da cultura, da ciência, da arte que as pessoas estavam fazendo naquela época. Aqui tem uma inscrição aqui, é o retábulo da morte de São Bernardo, atribuído aos monges barristas do mosteiro. Isso lá no final do século XVII. Então, realmente, é uma coisa que encanta a gente, não é? Porque isso aqui me parece ser talhado aqui nas pedras mesmo. Olha só. É uma obra espetacular. Eu, na verdade, não sei o que dizer. Primeiro porque sou brasileiro, não conheço bem essa história. Mas assim a gente fica encantado com tanta arte. E isso aqui me parece que é o início, né, das coisas que tem lá para dentro. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente ver mais. Olha, nessa parte do castelo, que é um mosteiro, na verdade,
existem vários túmulos aqui de monges, de pessoas da alta sociedade e até mesmo reis. Essa parte do castelo, do mosteiro aqui, né, onde tem essas tumbas, são pessoas da alta sociedade, são monges, padres, e esse castelo, esse mosteiro, ele sofreu muito. Eu não posso dizer para vocês qual foi o período, mas houve um período aqui em Portugal que um terremoto trouxe uma enchente muito grande. E isso aqui até encheu esse mosteiro aqui uma altura muito grande. E muita gente teve muito prejuízo à época, mas depois que as águas baixaram, as coisas permaneceram tal como estão. Então, na verdade, acho que pelos anos de 1782, foi quando houve um grande terremoto aqui em Portugal, e esse mosteiro, inclusive, teve muitas coisas que foram destruídas, tanto pelo terremoto quanto pela enchente. Mas o cuidado das pessoas, dos padres, dos monges, dos reis, fizeram com que a história se perpetuasse, e hoje, dia 30 de novembro de 2022, nós estamos passando aqui dentro e estamos observando esta grande obra que ficou aqui de pé, o Mosteiro de Alcobaça. Olha, o que chama a atenção são essas colunas de sustentação desse mosteiro, que às vezes a gente fica pensando, que capricho, que detalhe. Isso aqui é um material como se fosse pedra. Isso é uma coisa fantástica, porque eles tinham muito cuidado em fazer essas obras, porque eles sabiam que isso aqui vai ficar eternamente. Isso aqui só vai ser destruído se porventura houver um terremoto que destrua tudo. Mas, se depender daquilo que eles projetaram, é uma obra que provavelmente não teria fim se não fosse o fim dos tempos. Para que não ficasse só no túmulo de Dom Pedro, chegamos aqui ao túmulo de Inês de Castro, a nobre galega por quem o infante Dom Pedro se apaixonou. Foi executada em 1355 em Coimbra, por ordem do rei Dom Afonso IV. O túmulo tem representadas cenas da vida e morte de Cristo, em analogia com a que foi a sua vida. O juízo final sela a narrativa, com a salvação dos inocentes e a condenação dos culpados. Está aqui o túmulo de Inês de Castro, por quem Dom Pedro foi apaixonado. E tem uma história muito bonita que eu não saberia contar. Mas realmente, uma das coisas que me falaram é que esse túmulo aqui de Inês de Castro e aquele lá ao fundo, que é o de Dom Pedro I, estavam juntos. E por alguma razão, hoje estão separados. Mas a história realmente é uma história muito bonita.